Nós voltamos com o Band Entrevista. Hoje o programa fala sobre educação com o presidente da FVE, a Fundação Vale Paraibana de Ensino, professor Eduardo Bastos. Professor, a gente falou um pouco no segmento anterior dos colégios, agora eu queria falar um pouco mais sobre o Parque Tecnológico. Para muita gente, eu falo em Parque Tecnológico, você lembra daquele à beira da Dutra, que é uma parceria do governo do estado, da prefeitura, tem um tamanho enorme, um orçamento grandioso, mas eu me lembro, há, 20 anos ou até mais, a Univap já iniciava um trabalho com incubadoras, com empresas, e criava-se um parque tecnológico, que hoje se chama Parque Tecnológico, e continua funcionando lá no campus da Univap. Como é que está o Parque Tecnológico hoje perante a expansão das startups, da modernidade tecnológica, que aí virou palavra da moda? A Univap começou quando não era moda ainda. Nós continuamos a expandir e aproveitamos a moda e estamos expandindo. Então, até o ano retrasado, fizemos uma inauguração de uma expansão, que foi até com dinheiro de fundo perdido, feito pelo FINEP, que era o antigo pavilhão de eventos da Univap. Então, nós transformamos isso numa extensão do Parque Tecnológico. E continuamos expandindo. Passamos a não ter mais nenhuma contribuição do governo federal que tinha para as startups, para as incubadoras. Hoje é tudo sustentado pelo Parque Tecnológico. É um parque que não tem uma receita grandiosa, como muitos parques brasileiros aí, mas nós temos uma receita e sobrevivemos dessa receita, tá certo? Contribuindo para o Fundo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da universidade. Então, o que nós temos lá, em termos de receita, é para o desenvolvimento da universidade. É a única relação que ainda tem nessa mantida com a universidade. Mas estamos expandindo, estamos com a incubadora, fechamos talvez a parceria com a Petrobras, nós tínhamos incubadora, mas como teve um corte no governo federal, a gente não poderia, como uma instituição filantrópica comunitária, tirar a verba da boca do aluno, como a gente fala assim, falando desse jeito, e colocar para investimentos de incubadora, porque aí exigia todo salário de gestores, salário disso, infraestrutura. Nós fechamos por bem a incubadora da Petrobras, mas nós temos a nossa incubadora, chamada Incubadora Univap, que está lá dentro do campus do Ubanova. E o Parque Tecnológico hoje é totalmente independente. Totalmente independente. Que toca. Que toca. Não, quem toca é o próprio parque, tem uma equipe gestora e a fundação só está ali dando serviço compartilhado, fazendo a gestão financeira desse parque. Para eu entender melhor, quantas empresas existem hoje no parque? Qual é o orçamento do parque? Que retorno ele dá? Pronto, hoje as empresas, nós temos em torno de 45 empresas dentro do parque, todas de base tecnológica, a maioria delas. Tem um orçamento pequeno, é impressionante se você falar até, mas tem em torno aí de, 4, 5 milhões, mas em função dos gastos, em função de como é feito essa administração do parque, então há um condomínio onde as empresas dividem praticamente tudo que acontece de gastos, portaria, tudo que acontece no parque. Então, o gasto é mínimo e o que sobra é todo investido em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia. Seja em projetos de parceria da universidade com o parque. Nós temos também lá um laboratório onde se utiliza com esse projeto FINEP, onde se utiliza empresas. Tem uma parceria dos pesquisadores da Univap junto com as empresas e isso é gerenciado pela direção do parque. Mas é um orçamento pequeno. Nesse processo, como é que influencia essa questão de corte de bolsa do CNPq que tem sido colocado? Para o parque, nenhum. Para o parque tecnológico, nenhum. Muito pelo contrário, nós vamos começar agora a investir muito mais, tá certo, no parque tecnológico, para que a gente tenha recursos, principalmente de projetos de desenvolvimento, não é nem tanto na pesquisa, para que a gente possa suprir essa lacuna que possa ter no governo federal em termos de bolsas CAPES, para que a gente mantenha a universidade e mantenha esses programas de mestrado, principalmente aqueles programas de mestrado que têm um conceito muito bom na CAPES. A universidade e a fundação estão preparadas para o que parece ser uma mudança de paradigma do MEC, com questão de bolsas, e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, através das bolsas do CAPES. Como é que vocês estão vendo essa mudança e como é que vocês pretendem trabalhar com isso? Qual que é o peso hoje disso? Olha, o peso é grande, porque nós temos hoje dentro da instituição, tá certo? 90% das bolsas do Instituto são financiadas pelo governo federal e outros alunos são pagantes. São poucos alunos pagando. Então, existem alguns cursos de mestrado e doutorado, tá certo, que são profissionalizantes, não tem bolsa. Então, esses já sobrevivem sem bolsa, porque são cursos que não podem ter bolsa CAPES, nem muito menos CNPq. Mas nós estamos começando a trabalhar nesse sentido de conseguir essa sobrevivência financeira para o Instituto, porque isso é muito importante para a universidade. Não é fácil você manter um instituto entre as 7 melhores instituições do país em termos de pesquisa nas universidades privadas. São pesquisas de ponta.
tá certo? Principalmente na área de engenharia biomédica, na área de planejamento urbano, na área de, algumas pesquisas na área de bioengenharia, trabalha com a parte de robótica. Então, isso é muito importante que a gente mantenha isso. Isso, para a gente, é quase um fator de honra para a universidade. Você não tem uma universidade que você não faça pesquisa e não tenha pesquisa de alto nível. O que a gente precisa agora focar é que essa pesquisa seja muito mais direcionada para que as necessidades da sociedade. Então, professor, porque aí se tem uma discussão muito grande, que muita gente fala assim, não, o governo está cortando porque é um monte de pesquisa para bancar aluno que não precisa, pesquisa não leva a nada, se discute muito para onde vai esse dinheiro. A Fundação Vale Paraibana, a Univap, tem uma tradição muito grande de pesquisa, como o senhor mesmo está falando. É preciso separar o joio do trigo? Com certeza. O discurso é meio xiita, seja ele qualquer um dos lados? Eu não acho que o discurso é tão xiita. Acontece o seguinte, é que os pequenos sempre sofrem com essas mudanças porque nós fazemos o que é certo e às vezes os grandes não fazem o que é certo. Existe essa grandes instituições com uma quantidade de bolsas enorme, quantidade de alunos enorme. Você vê, não é nada, cortaram 5 mil bolsas. Então são 5 mil pessoas no país que estão hoje praticamente, vamos dizer assim, desempregados. Como você está falando, virou-se um cabide de emprego à universidade. O nosso caso não é isso, porque nós somos uma instituição que nós não podemos fazer isso. A gente vai ter que pegar aluno, o quê? Para poder cobrir o quê? Que situação dele? Nenhuma. A gente tem que manter uma situação de sustentabilidade econômica. Isso é um fator, porque senão o Ministério Público vai dizer, peraí, que brincadeira é essa? Vocês estão fazendo uma gestão de quê? Estão tirando de quem? Por exemplo, nós estamos, se a gente for fazer toda essa situação de sustentar a pesquisa desta forma, nós vamos tirar do quê? Dos alunos que são da graduação. Então, e não mexer na pós, doutorado e assim por diante. A gente vai tentar, nós vamos tentar não fazer, a tentativa, o desafio hoje da universidade e da própria gestão da FVE é manter o título de universidade, porque a gente para ter título de universidade precisamos de 4 mestrados e 2 doutorados e tentar ver soluções, principalmente, qual seria uma solução viável hoje? Entrar em parcerias em grandes projetos de desenvolvimento com empresas. Por exemplo, a própria Univap já criou um mestrado e um doutorado numa área mais da saúde, mas juntando com a parte de engenharia, com um grupo de pesquisadores, mas um doutorado e um mestrado totalmente profissionalizante. Significa, não temos bolsa CAPES, não temos bolsa CNPq, é um doutorado pago. Que sentido? Vou tirar, é o cliente que vai pagar? Não, ele pode ter uma empresa que essa empresa financie, como as grandes universidades americanas. E as empresas é que colocam dinheiro os profissionais estudem lá e retribuem. Ou algum aluno que graduou e que ele quer que esse aluno faça o mestrado. Como é que está o processo de implantação disso? Não, agora nós estamos numa situação meio complicada. Nós mandamos esse projeto desse mestrado, desse doutorado para o MEC. Está lá para ser aprovado. E nós estamos ansiosos porque a gente precisa que a gente acredita que isso aí vai trazer recursos e a nossa sobrevivência dentro do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, da Univap. Para manter isso aí. E isso tem um apoio irrestrito da Fundação. Eu vejo com esses bons olhos. É o seguinte, eu não acredito uma universidade sem um instituto de pesquisa. Mas agora sim, nós vamos começar a focar mais ainda nos seus resultados que sejam aplicados à sociedade. Nós não podemos tentar fechar mais parceria com as universidades do PAC. Porque quando a gente fala de startup, a gente só pensa na startup da pessoa que teve uma ideia e foi. Mas a gente pode começar isso desde a graduação, até mesmo na pós-graduação. A gente pode criar grandes grupos de startup dentro da própria Univap, que nós temos, para que alimente os cursos de pós-graduação. Por exemplo, nós temos um curso lá de bioengenharia que tem alguns alunos que são pagos por empresas. Esse é o caminho. Eu acho que é esse o caminho. Tem que ser o caminho. Tá certo? Se o governo... Lógico, a gente espera que o governo tenha um pouco de caridade aí e não acabe com a gente. Mas a ideia, o caminho é esse, é tentar financiamento através das empresas, das grandes empresas. Mais uma parada, depois do intervalo a gente segue com o Band Entrevista. Não sai daí, até já.